Oi, Lu, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Conrado. Tudo bem? Tudo Estamos jóia, gra- Lu. Estamos juntos novamente para o nosso estudo do livro Pensamento e Vida, Lu. Hoje nós vamos falar sobre tolerância, Lu. Tolerância. Tema, né? Um tema tão apropriado para os momentos, né, atuais, né? Onde a impaciência, né, os extremos, radicalismo, né, estão aí em todos os cantos, radicalismos políticos, religiosos, né? Então nós vamos tratar sobre diferenças, um tema tão atual, tão importante, né, que vai nos dar grandes oportunidades de reflexão. Muitas reflexões, Conrado, muitas reflexões. Principalmente para aqueles que não têm muita tolerância, né? Vamos discutir esse assunto hoje. Vamos ver o que Emmanuel nos reserva. Sempre uma grande surpresa, não é? Sim, Lu, vamos nos harmonizar? Vamos sim. Então vamos lá, vamos acalmando os nossos pensamentos, tranquilizando a nossa mente, sentindo a nossa respiração, o ar entrando e saindo dos nossos pulmões. Isso vai nos acalmando. Vamos sentindo a presença dos nossos mentores espirituais que nos acompanham nesse trabalho que desenvolvemos. Agradecemos a esses bondosos protetores por todo o cuidado que têm com a gente, por todo o amor, por todo o carinho dispensado, a paciência que tem diante das nossas dificuldades que ainda temos. Agradecemos também pelas inspirações que vamos receber nessa noite de hoje para o desenvolvimento do nosso trabalho. Agradecemos a Deus pela oportunidade que estamos tendo. Agradecemos pela nossa vida, por podermos estar aqui encarnados, vivenciando experiências tão importantes para o nosso amadurecimento espiritual. Agradecemos pela nossa família, pela nossa casa, por tudo que construímos. Pedimos que Jesus nos envolva nesse momento, na sua paz, no seu carinho e na sua luz. Que assim seja, Lu. Que assim seja, Conrado. Vamos lá, né? Entender o Vamos. que seria tolerância, né? Sim. Capítulo 25. Conrado, percebeu que nós já estamos terminando? Já estamos no capítulo 25, Lu. Pois é, Conrado, terminando esse, faltam 4 encontros e nós terminamos, né? Passou rápido, né, Lu? Passou rápido, a semana que vem termina o livro. Até o final do mês acho que a gente termina, né, Lu? Terminamos sim, né? Muito interessante o livro, por sinal. Nos ensina cada encontro, cada capítulo, nos desperta, né? Nos faz pensar de uma outra forma, né? Nos mostra outros pontos de vista daquilo que a gente enxergava. Foi muito importante esse livro até agora, né? Um Muito. aprendizado muito grande para mim, Sim, Lu. para mim É também. enorme, né? Sim, Que a gente leva mesmo, né, com a gente. Muda, é um despertamento, Lu. é Então, a gente tem que enriquecedor. agradecer muito pela oportunidade que nós estamos tendo desse aprendizado, né, desse estudo, né? Com E também pela certeza. companhia, né, daqueles que É, assistem, né, o nosso estudo gravado que nós disponibilizamos no YouTube, né? Essas pessoas que depois nos dão os feedback, tanto pessoalmente, né, como por WhatsApp, às vezes algum comentário no próprio YouTube, né, Lu, que nós ficamos bastante felizes, né? muito bom da gente estar conseguindo alcançar mais pessoas, mais corações, né? Muito Com bom. Eu fico muito certeza. feliz com isso. Eu Olha, também. então vamos lá, né? Capítulo 25, Vamos. tolerância, e eu fui buscar o significado. Tolerância significa aceitação. Disposição para admitir modos de pensar, de agir e de sentir diferentes dos nossos. Pronto, resumiu, né? Precisamos admitir que as pessoas pensam de outra forma, que as pessoas podem agir de outra forma, podem sentir de forma diferente, né, Conrado? Vamos pensar que cada um produz e revela
aquilo que lhe é próprio, que lhe é característico, de acordo com seu grau evolutivo. Quando a gente começa a entender esse lado, nós começamos a desenvolver um pouquinho de tolerância, né? Exatamente, Lu. E pensando em nós, né, como espíritos imortais, né, que temos uma trajetória, toda uma história já, né, de vivências espirituais, Lu, cada um de acordo com as suas escolhas, né, com os rumos que tomaram. Então não tem como, somos pessoas diferentes, Lu. Né? Somos todos diferentes e todos misturados, né? Encarnados aqui. Então, Lu, tem que existir esse entendimento, né? Essa tolerância, porque e a gente vai entender no decorrer do estudo do capítulo que um grande impedimento, né, para que a gente possa exercitar nossa tolerância é o nosso orgulho, né, Lu? Achar que nós estamos certos e só o nossa concepção do que é certo e errado é o que vale, né? Pois é. Então, a gente tem que trabalhar e tá tudo muito junto, né? A gente está estudando tolerância, já estudamos a humildade e outras virtudes também, né, Lu? Que todas juntas, né, precisa estar tudo muito bem equilibrado, né, para que a gente possa exercitá-las, né, de uma forma bem correta mesmo. É bem interessante, né, que o Emmanuel vem nos lembrar, né? Olha, vocês estão encarnando, ou tomar, queria muito que a gente tivesse tido esse contato com essa cartilha lá, né? Já te falei isso. Vocês estão encarnando, lembrem-se de ser tolerantes, né? Lembrem-se de ter paciência com as outras pessoas, porque cada um é um ser único, né? Embora saiamos do mesmo ponto, da mesma criação divina, né? Cada um tem a sua personalidade, cada um tem seus pontos de vista e a gente tem que ser condescendente com as outras pessoas, né? Não somos os donos da razão em nada, né? Qual será a verdade verdadeira, né? Pois é, né? E a intolerância hoje é As nossas verdades mudam o tempo todo. Pois é, mudam. E as pessoas são intolerantes por natureza. Eu acho que esse capítulo vem para mostrar que nós precisamos trabalhar esse conceito dentro de nós, essa virtude dentro de nós, né? Com muita dedicação mesmo. Nós temos exemplos no dia a dia de que a natureza nos passa. É necessário respeitar, ser tolerante, admitir que o outro é o outro, com todas as suas características, não é? Sim. Então vamos começar a ler, né? Capítulo 25, tolerância. Vive a tolerância na base de todo progresso efetivo. Pronto. Não teremos progresso em nada se nós não tivermos a tolerância como base, né? Faz parte, né? Tem que ser tolerante, senão não vai progredir. É o alicerce, ele está dizendo que está no alicerce, né? Está lá na base. As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. Quando eu li esse parágrafo, eu pensei assim, somos nós entre aqueles que convivem conosco. Somos peças. Você também pensou isso? Sim, eu trouxe para dentro da minha casa, do meu lar também. Lu, eu também pensei assim, mesmo que essas peças incomodem umas às outras, mesmo que haja atrito, né? Para que a gente consiga um objetivo comum, né? Que seria algum resgate, algum acerto, né? Nós precisamos nos suportar. E esse suportar é aceitar, aguentar o outro como ele é. Bem isso, esse suportar, né? Exatamente. Nesse mecanismo, né? Nesse processo que é a nossa vida, nesse processo que é a nossa jornada espiritual, o aprendizado espiritual, nós nos deparamos com pessoas bem diferentes, né, de nós, né? E são exatamente essas pessoas com suas diferenças, as pessoas certas, né, para que me estimular de alguma forma, né, que nos estimula, né, no nosso e nos impulsiona no nosso progresso, seja de uma forma brusca, rude, né, ou
por amor, Lu. É como numa máquina. A cada peça tem a sua função, a sua capacidade, né, de alguma coisa, e elas todas juntas ali, elas fazem um mecanismo maior, algo maior acontecer, né? E o que será esse algo maior, né, dentro do nosso contexto, né, de espíritos em processo evolutivo, né, Lu? Então esse é o entendimento que nós devemos ter, né? Com certeza. Mesmo que sejamos um parafuso ou uma porca apertando, né, Conrado? E eu acho que em muitos casos nós somos sim. Com certeza. Bom, todas as bênçãos da natureza constituem larga sequência de manifestações da abençoada virtude que inspira a verdadeira fraternidade. Olha que lindo! Abençoada virtude. Então, a tolerância é uma virtude abençoada. E ela inspira fraternidade verdadeira, porque nós vamos tratar o outro como irmão. E aí, quando eu vi assim, todas as bênçãos da natureza, eu tenho umas orquídeas aqui em casa, Conrado. Não sei se você tem orquídea, se você gosta. E até que ela solta o pendão, e você vai acompanhando o pendão, a abertura do botãozinho, né? Até que ele desabroche em flor, você tem que ter paciência. Porque demora, né? Demora. E tem toda um mecanismo na planta para que essa florzinha abra. Então, a própria natureza vai mostrando para a gente como que a gente tem que ter tolerância, como que a gente tem que esperar, porque tudo demora, né? Então, o que eu quero dizer assim? De repente eu quero que o outro concorde comigo, ou pense como eu penso. Calma, calma. De repente a minha verdade não é verdade, né? Às vezes é a dele, eu tenho que ter essa paciência, né? Tem que admitir o jeito que ele pensa, o tempo que ele leva para processar as coisas, não é assim? Eu achei que... E a tolerância é uma virtude, Lu, que ela precisa, né, estar apoiada em outras virtudes. Ela não se desenvolve por si mesma, né? Então eu entendo que a pessoa que ela já está exercitando com mais facilidade a tolerância, uma pessoa que está mais lúcida diante das realidades da vida, né? É uma pessoa que já exercita de uma forma mais consciente a sua humildade, a sua paciência, né? Uma pessoa precisa disso tudo, precisa olhar para as pessoas e entender, né? São seres humanos em aprendizado, né? Que erram, como a gente erra também, né, Lu? Mas então, assim, eu vejo que a tolerância é uma consequência, né, do aprimoramento de outras virtudes em nós, para que aí sim a gente possa ter esse olhar, né? Esse olhar mais humano, né? Esse olhar mais paciente, mais tolerante, né? Para as pessoas que se relacionam com a gente. É óbvio, Lu, que não é fácil, né? Se a gente pensar no nosso dia a dia, dentro do ambiente profissional, dentro do nosso ambiente familiar, exercitar tolerância não é fácil, Lu, né? Mais um pouquinho que a gente consegue hoje, aí amanhã mais um pouquinho, assim a gente vai, né, Lu? Olha, caminhando passo a passo. Eu acho que é por isso que Emmanuel colocou exatamente após a humildade. Sim. Né? A sequência dele é muito lógica, né? Nas informações. Né? Olha, tolerância, porém, não é conceito de superfície. Eu tenho paciência. Não, eu sou extremamente tolerante. Não é só a casquinha. Uma vez nós brincamos aqui, né? Não pode ser bela viola por fora e por dentro pão bolorento, não. É alguma coisa de muito mais profundo do que simplesmente dizer que é. Não é? Tem que senti-lo, tem que ser um sentimento, né? Tem que partir do nosso coração. Pois é. Então, assim, precisa necessariamente que a pessoa esteja num nível de lucidez e despertamento consciencial para poder exercitar a tolerância. Senão vai ser radical mesmo, vai ser fanático, não vai aceitar as diferenças. Né? Então precisa ser sentido, né? E não simplesmente falado. Você é tolerante, sou, mas e no fundo, no seu dia a dia, nas suas atitudes, você não é. Né? O que adianta falar que é? Tem que estar enraizado, né? Tem que ter raízes profundas dentro da gente, né? Sim.
Aí ele fala, é reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão com esquecimento de todo o mal. Ele fala que a compreensão, né, que nasce reflexo vivo da compreensão, que é essa tolerância, ela modela, ela forma a esperança, a paciência e o perdão. Então é essa tolerância que vai moldar a nossa esperança, a nossa paciência. Por isso que ela precisa, sempre o reflexo, né? Então, aquilo que você tem limpo, claro, dentro de você, mais íntimo do seu eu, não é? É verdade, Lu. A compreensão, né? Ela, aliás, a tolerância, Lu, ela é um estado de compreensão. Você precisa ter um entendimento, né? Sobre um entendimento maior sobre as coisas. É igual como um pai olha para um filho. Né? O pai tolera determinadas atitudes de uma criança, né? Porque ele compreende o momento, né? Que é uma criança, vai ter atitudes de criança, né? Mas só que isso aí a gente deveria levar para todos os aspectos da nossa vida, né? E entender que aquela pessoa que se relaciona no meu trabalho, se relaciona comigo no meu trabalho, ela tem também os traços de personalidade dela, tem as dificuldades dela de entendimento, eu tenho os meus, né? Então é preciso essa compreensão para ter tolerância. Imagina, Lu, os nossos mentores espirituais, você acha que, será que eles são radicais? Não, eles exercitam a tolerância o tempo todo com a gente, não é? Porque eles olham, o olhar deles para nós é um olhar de um pai para um filho, para uma alma que está começando a despertar, está saindo, está deixando as fraldas, né, Lu? E está na infância da espiritualidade, né, da sua jornada espiritual. Então, tem que ter essa compreensão do momento de cada um. Senão, não tem como exercitar tolerância. E você percebe que a tolerância, ela não aceita que você tenha mágoas, que você tenha raiva, você não guarda isso, né? Porque você molda dentro de você o perdão. Então, não dá para falar que é tolerante quem tem mágoa ou quem tem rancor de alguma coisa que te fizeram, que você achou que a pessoa deveria ter feito de uma outra forma. Olha como uma coisa está atrelada à outra, não é? Exatamente, Lu. Mas precisa ter compreensão. Da mesma forma que um pai, ele não vai guardar mágoa da birra do filho, né? Não vai guardar, porque compreende que é uma criança, né? A gente também tem que ter essa compreensão em tudo que a gente faz, nos nossos relacionamentos, com a nossa esposa, com o nosso filho, no nosso trabalho, né, no nosso meio social. Vamos lá, né? Exatamente, Conrado. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. Nós não viemos para ser servidos, Conrado. Nós viemos para servir. Não adianta nós queremos que as pessoas façam do jeito que a gente faz, pensem do jeito que nós pensamos. Quando ele fala é nossa obrigação nos adaptar com dignidade, é porque nós vamos, com o nosso exemplo, não é? Nós vamos tentar ajudar, mas é um exemplo construtivo, né? Tentar ajudar para que as coisas caminhem de uma forma melhor, de uma forma mais digna, mas com o nosso exemplo. Não adianta a gente querer que as pessoas façam como nós. Ninguém vai se adaptar ao nosso. É aquela história, né? Eu acho que tudo está errado, quero que o mundo mude. De repente, você muda e vê que o mundo continua do mesmo jeito e agora está melhor. Porque você mudou. Então, é isso que ele está querendo nos dizer aqui, não é? O que você acha? É esse o ponto, Lu. Perfeito. Né? Aquele que ainda está envolvido por muito orgulho, muito egoísmo, né? É óbvio que ele quer que todos se adaptem a ele, né? Porque ele se sente a referência, né? Por isso que a gente está
entendendo aqui que é necessário que outras virtudes venham juntas, né? Não tem como você exercitar tolerância se você não tiver mais desapegado de si mesmo, né? Sendo menos egoísta, se você não estiver exercitando um pouco mais a humildade, né? Porque uma coisa está atrelada à outra. Com Só certeza. nessa situação que nós vamos ser capazes, né, de nos colocar à disposição, nos adequando, sim, à necessidade dos outros e não querendo que as outras pessoas se adequem às nossas necessidades. Exato, exato. Perfeito, Conrado, é isso mesmo. Ó, a providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa. Por que reflete na tolerância? Olha, nós tivemos outra oportunidade, não é verdade? Sim, Eu penso exatamente. assim, né? Nós tivemos outra oportunidade para reencarnar, para corrigir nossos erros. Olha como a providência divina tem tolerância conosco, não é? Pois é o que eu penso, Lu, sobre o olhar do plano espiritual para nós, né? Uhum. Um olhar de profunda tolerância, de profunda compreensão, né, do Uhum. nosso momento, de quem nós somos ainda, né, Lu? Ou Ainda. já, né? Porque também temos nossas conquistas já. Mas mostrando que a providência espera, tem paciência para esperar o nosso esclarecimento, nossa conscientização, né? Eles dão todo o caminho, todo o apoio, mas tudo depende de nós. Então ele mostra que você tem que ter tolerância com o outro, porque as mudanças também vão depender do outro. E você tem que ter paciência com você também. Tem que ter tolerância com você também, porque às vezes a gente muda, né? Tem que ter calma conosco. De Nós temos que qualquer ter o nosso forma, Lu, auto-amor, né? lógico, e a gente já aprendeu que nós consumimos reflexos, né, Então, dos nossos próprios pensamentos, né, que criam uma prisão para nós, como também através dessa sintonia reflexo, né? Então aquele que reflexo dos outros. os Então outros. aquele que é extremamente radical, né, ele vai colher radicalismo na vida dele. Exato, Invariavelmente, né, Lu? exato. Uma lei de ação e reação, né, uma lei divina, e que nos coloca de frente a frente, né, conosco mesmo, né, com uma forma pedagógica de aprendizado, né? Lembra que a afinidade, né? Você atrai aquilo que afiniza com você, né? Vai Exatamente. viver exatamente num bando de intolerantes, né? Que é o que a gente está convivendo no mundo. Olha, Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie que a corresponde. Olha, nós somos seres perfectíveis, mas Deus não espera que a gente vire perfeito do dia para a noite. Ele não reclama isso de nós. Ele nos dá a chance de se tornar perfectíveis e ele tolera as nossas falhas, os nossos erros, os nossos tropeços, não é? Com muita paciência conosco, né? Exatamente. Aí ele vai fazer uma relação com a natureza, né? Então, Deus dá-lhe tempo para germinar. Deus dá tempo para gente crescer, florir e frutificar. Não solicita do regato improvisada integração com o mar que o espera. Dá-lhe caminhos no solo, ofertando-lhe o tempo necessário à superação da marcha. Então é exatamente isso que eu penso, assim, né, que eu comentei. Tudo na criação divina, ele dá tempo, ele espera, né, entre o plantar da semente até que essa planta, essa árvore dê frutos, há um tempo, né? Há tempo para isso. Não tem como, né? Você dar saltos. Tudo é um caminhar. O que nós não podemos é desistir da caminhada, né? E lembrar que nós fazemos o nosso amanhã, né? Nós estamos construindo. Ele fala aqui que ele não espera que o regato, né, integre rapidamente ao mar, porque ele vai ter um caminho a percorrer. Então, quando ele fala, dá-lhe caminhos no solo, ele dá um caminho, quer dizer, essa água vai percorrer longo trecho até se juntar ao mar.
Mesma coisa nós, né? Vamos percorrer longas encarnações até que a gente consiga ter a nossa luz própria brilhando, né? É isso mesmo, Lu. E, e nós, fazendo analogia com uma flor, com uma planta, Lu, nós também germinamos, crescemos, florimos, e em algum momento, né, nós vamos começar a dar frutos. Né? Nós, como árvores, né, nós vamos dar frutos. E é esse o caminho. Né? E Sim. É esse entendimento, essa compreensão que nós devemos ter, que não é fácil. Saber que aquela pessoa que ainda insiste no mal, né, uma pessoa muito radical, ela ainda vai ter um momento dela que ela vai entender, ela vai se modificar, porque todos nós vamos, Lu. E é esse olhar, essa compreensão que nós devemos ter. Cada um faz aquilo que é capaz de fazer. Ninguém faz além do que é capaz, Lu. Se um consegue dar amor, né, é porque ele já é capaz de fazer isso. Se ele só consegue entregar vingança, ódio, rancor, é porque é o que ele sabe fazer ainda. Né? Difícil de conviver. É óbvio que é difícil de conviver, não é fácil. Mas é como o Emmanuel colocou. Nós temos, né? Se nós temos essa compreensão, isso é para quem consegue ter a compreensão. Nós temos que nos adaptar, né? E não querer modelar as pessoas do jeito que nós achamos que é o certo. Nós não somos o dono da razão. A gente tem que ter essa humildade para entender isso, né? E no parágrafo de baixo, aqui ele fala: assim também, de alma para alma, é imperioso não tenhamos qualquer atitude de violência. Não adianta você querer que o seu filho de 5 anos entenda algo que é um conceito que ela só vai aprender aos 20. Né? Não adianta você exigir que o tempo... Não tem como, né? Nós temos, ele fala, não adianta ter atitude de violência, querer que as pessoas pensem como você pensa, falem, não adianta. Não é para fazer isso. Ele dá o exemplo, olha a natureza te mostrando que tudo tem um tempo, não é? E tem tempo para tudo. Não é assim? Lu, mas é assim, é uma falta de compreensão muito grande, achar que você vai chegar a dar um tapa na orelha do filho e achar que ele vai aprender dessa forma, né? Não tem sentido, né? É uma agressão, né? Por uma falta de paciência, né? Que nós estamos demonstrando nesse momento, Lu. E também tem uma outra forma da gente também interpretar esse parágrafo, Lu, se a gente trazer para os nossos dias atuais, os problemas sociais e políticos que a gente vive, sem querer levantar a bandeira aqui, que não é o caso, mas não há problema nenhum da gente ter uma predileção, né, para um sentido político, um partido, uma corrente política. O problema, Lu, são os fanatismos. Né? E não tem como, num ambiente de muito fanatismo, de intolerância, não existir violência. Se você não tolera, é óbvio que você vai reagir de forma violenta. Sim. É o que a gente vê nas ruas, muitas vezes, né? Esses conflitos, né? Com polícia, com grupos de pensamentos diferentes. A gente sabe também que no âmbito religioso, isso acontece demais. A gente sabe que tem guerras e guerras, principalmente no Oriente Médio, Lu, que são conduzidas pela intolerância religiosa. Então, olha até onde a intolerância pode nos levar. E a intolerância, ela está em tudo. Ela tá na forma como a gente olha os desiguais, como a gente olha, por exemplo, uma pessoa homossexual, né? A pessoa intolerante, como que ela vai reagir diante disso? Com violência. A gente presencia nos noticiários, sabe que isso acontece demais, Lu. Entendeu? Então, a falta de tolerância, ela tem consequências muito graves, né? E que reflete uma condição espiritual ainda que necessita de muitas melhoras, Lu. De muito aprendizado ainda. Ainda muito saindo começando a engatinhar, né? E é o que ele vem falar no outro parágrafo, ó. A brutalidade do homem impulsivo.
quem que é impulsivo? Não consegue parar e raciocinar, né? Ele trabalha com instintos, ele ainda não consegue manejar seus sentimentos, ó. E a irritação do enfermo deseducado. Ele nos coloca nessa situação como doentes, né? Se você não conseguiu ainda lapidar todos esses instintos, ele coloca como doente, olha. E aí ele compara, ó, tanto quanto a garra no animal e o espinho na roseira representam indícios naturais da condição evolutiva em que se encontram. Então, aquele que ainda atua com seus impulsos, com seus instintos, é porque ainda está no início do seu processo evolutivo. E vamos falar, Conrado, que o ser humano está assim. Nós ainda estamos muito no começo, né? A gente fala, não, nós vamos nos corrigindo. Lógico que a gente está em busca da nossa evolução, do nosso aprimoramento, e nós vamos trabalhando isso dentro de nós. Nós não podemos desistir. Mas nós temos altos e baixos. Às vezes, de repente, você, perde a paciência com alguma coisa, se torna intolerante com algum assunto, né? Vai criando regras para você e quer que os outros sigam as suas regras, não é assim? E ele fala, olha, de acordo com a condição evolutiva em que vocês se encontram. E aí puxa a nossa orelha, coloca na realidade. Lu, a intolerância revela nosso momento, né, a nossa condição espiritual. Aquele que está envolvido por sentimentos radicais, ele age de maneira sempre em autodefesa. Ele está sempre, por isso que eu achei tão perfeito essa analogia do espinho da roseira, né? A roseira ela tá constantemente em defesa ali, pronta para qualquer ataque ali, ela está com os espinhos delas apontados, né? E é dessa forma que a pessoa intolerante, né, seja no nível que for essa intolerância, ela se comporta, né, extremamente na autodefesa. E aí ela responde de forma muito agressiva e muito brutal diante de uma colocação que não satisfaz, né, o que ela entende como certo, como o correto. Isso é bom porque quando nós estivermos armados para rebater uma colocação, nós vamos lembrar, opa, não é por aí. Até sim, Lu, com nossas palavras também, né? Ó, opor ódio ao ódio é operar a destruição. É óbvio, né? Você não consegue nada, né, na guerra, na briga, na luta. Né? Não é esse o caminho, né, que nós estamos aprendendo. Não é esse o caminho. E ele lembra pra gente que violência gera violência. Sim, ponto final. Todo mundo já compreendeu isso, né? Não vai conseguir corrigir nada. O autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo na base de inconsequência em que se expressa é assimilar-lhe o veneno. É aquela história, né? Você faz para o outro achando que vai prejudicar o outro, o maior prejudicado é você na hora. É a história de tomar o veneno e esperar que o outro morra. Não, quem vai morrer é você. Ele fala, olha, tudo que você faz, né, é para você que você traz. Você está trazendo no seu colo. Concorda? Lu. Comprar uma briga, entrar numa briga, Lu, é se igualar. Né? É um sinal de que você se sintoniza muito fácil com aquilo, né? É igual quando a gente entra numa discussão, uma série de acusações, não, o culpado é você, não, o culpado é você, e aí começa, né? Isso demonstra a sintonia que nós temos ainda, né? Com esse tipo de acusações, discussões, né? Então é importante que a gente se mantenha sempre vigiante, alerta, né, Lu? Que a gente não caia, né? Não caia nessa teia, né? Nessa armadilha, Lu. E que a gente consiga ter bastante compreensão nesse momento. É óbvio que tudo que a gente fala aqui, eu sempre gosto muito de frisar, porque que nem eu nem você, Lu, nós não somos perfeitos, nós erramos, nós temos nossas intolerâncias também, Lu.
Sim, sim. Então, assim, mas é um despertar, a gente precisa despertar para isso, precisa estar alerta a isso, né? Tentar colocar em prática na nossa vida, né? Só como você fala, é uma cartilha, a gente precisa colocar em uso essa Isso. cartilha, né? Para que a gente possa dar esse passo à frente na nossa evolução, na nossa condição espiritual. Para a gente entender, olha, o que ele está nos lembrando aqui é que aquilo que você. Não quer dizer que a gente não faça, né, Conrado? Ele fala: olha, tudo aquilo que você pratica para o outro, na verdade, você vai trazer para você, porque você reflete, você assimila. Então, cuidado, né? Cuidado, que se você destilar veneno, você vai assimilar esse veneno. Se você destilar o mal, você vai assimilar o mal. E a gente lembra que às vezes a gente perde a paciência em pensamento. Tá valendo. Não é só porque eu não agi que eu não perdi a paciência. Por isso que ele fala lá atrás que é no íntimo da alma, que não é só na superfície, não é só no falar ser paciencioso ou ser tolerante, é no pensamento também. Não é? Às vezes no pensamento você destilou algo que você não gostaria de expressar, mas você já mentalizou e tá valendo, a energia já saiu. E também tem uma situação muito comum, né? Às vezes a pessoa é ofendida e ela se cala. Ela se cala, ela não reage, ela não confronta. Mas no íntimo dela, né? No íntimo dela, e ela tá ali remoendo aquela situação, né? Ela não confrontou, ela não retrucou, não fez nada, mas ela por dentro, ela tá remoendo essa situação. Significa que aparentemente, né, diante de uma postura mais madura, no fundo não tem nada de maduro. Por isso que a gente precisa realmente sentir, partir do nosso coração verdadeiro, né, Lu? Essa nossa condição de sermos tolerantes, Lu. Não adianta só nós fingirmos que somos, porque ele não resolve nada. Porque como ele disse lá atrás, né, lá acima, então não adiantou você não falar nada, mas você não perdoou aquele momento, você não compreendeu o momento do outro que te falou aquilo e você está remoendo. Então você está destilando um veneno dentro de você. Você só não expressou, mas está fazendo mal para você. Vai chegar no outro também, mas vai fazer mais mal para você, mesmo sem ter falado. Você viu que um parágrafo está ligado ao outro, não é, Conrado? Vai nos fazendo voltar toda hora. Olha, é imprescindível, não tem jeito, né? Não tem jeito. Tratar a ignorância com o carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga. Olha, Conrado. Então, tratar a ignorância. Então, o que é ignorância? Vamos pensar do nosso ponto de vista. Aquilo que não condiz com o que a gente concorda e a gente julga, que a pessoa não entendeu, né? O que ele fala? É imprescindível, não é para você atacar, é imprescindível que você trate com carinho. Quer dizer, o carinho vai ser o medicamento. Olha, Conrado, é mudar a estratégia da vida. É inverter a forma como nós agimos, que dispensamos ao tratamento de uma ferida. Porquanto, golpear a ferida sem caridade será o mesmo que converter a moléstia curável numa legião sem remédio. Porque enquanto a ignorância está ali, se você tratá-la bem, você pode curá-la enquanto ela está ali. Se for o contrário, se nós continuarmos agredindo, se nós formos alimentar com raiva e discussão, isso vai virar uma ferida tamanha que não tem conserto mais. Ele fala alerta, porque isso pode ficar até para uma outra você vir resgatar. Isso que você poderia ter aliviado ali naquele momento. Uma bola de neve, né, Lu? Sabendo ser compreensível com o nível evolutivo do outro. Isso é extremamente difícil. Não vamos falar que isso é simples, não. Isso é extremamente difícil, porque é mudar o nosso comportamento. Porque nós viemos com instinto animal, nós temos que nos defender, e a gente acha que a defesa nossa é o próprio ataque. E ele fala nada disso, ao contrário. Pois é, Lu. E um dos grandes motivos, né, para os problemas familiares que nós enfrentamos, né, Lu, é a falta de tolerância.
né? Toda briga, toda agressão, né? Toda agressão que a mulher sofre dentro do seu lar, toda agressão que uma criança sofre dentro do seu lar, que um idoso também, a gente sabe que acontece muito, né? Os abusos, né? As agressões contra idosos, é falta de uma compreensão maior, é falta de tolerância. Então, quando a humanidade tiver, né, já conseguindo exteriorizar mais tolerância, a humanidade vai ser melhor, né? Porque é necessário, é fundamental, imprescindível, né? Como ele coloca, né? Que a gente olhe com carinho, né? Para quem ainda se comporta, Lu, e também para nós, nos momentos que nós nos comportamos ainda com agressividade, Lu. O ser humano, ele é muito capaz de olhar para um animalzinho, para um cachorrinho, por exemplo, e ter todo o nível de compreensão ali. Você não vai exigir que o cachorro senta à mesa e come com garfo e faca com você, porque não é uma coisa óbvia, lógica. É uma compreensão lúcida, né, das capacidades, das limitações. Da mesma forma, nós temos esse olhar para os nossos filhos, para as crianças, né, Lu? Falta para nós, né, levarmos esse olhar, né, para aqueles que já são adultos, maduros, jovens, né, e que também não porque já é jovem, adulto, que não vai cometer erros, não vai ter atitudes desproporcionais, né, mas falta a gente levar isso também, né, esse olhar de carinho, né, obviamente acalentando, né, aqueles que ainda, né, vivem na ignorância. A ignorância, Lu, é uma falta de compreensão, de entendimento sobre determinadas circunstâncias da vida, né? E a ignorância, a pessoa não sabe se comportar de outra forma, não ser daquela. Ela não você compreende, Lu? Então, a gente precisa se esforçar e levar essa tolerância também para o nosso convívio, para os nossos relacionamentos, seja ele o nível que for. E inclusive para nós, né, Conrado? Sim. Até para nós, né? Muito importante. A tolerância, por esse motivo, é, acima de tudo, completo esquecimento de todo o mal com serviço incessante no bem. Conrado, vem tantas reflexões para mim nesse parágrafo, sabe? Porque quantas vezes nós não somos compreendidos porque mudamos o nosso comportamento? Eu já fui, né? Por exemplo, você participa de uma determinada grupo de colegas, e aí você tem um determinado comportamento. Vamos supor, você está numa rodinha, né? Tomando cerveja, conversando e falando dos outros, e aí você começa a não se sentir mais à vontade numa situação como essa, porque o seu comportamento mudou. E as pessoas não te compreendem, né? E você tem que exercitar essa tolerância para falar que eles ainda entendem que aquilo é diversão, né? E que se você não entende mais, você tem que simplesmente tratar isso como normal, né? Eu falo, não é indispondo com as pessoas, mas continuar com a sua forma e esquecer. Às vezes há até umas brincadeiras meio pesadas com a gente por conta disso. A gente não pode levar isso como algo que te ofenda, muito pelo contrário. Até pelo outro lado também, né? Porque óbvio que vai existir uma falta de tolerância daqueles que conviviam com a gente, né? Por conta da nossa mudança, mas às vezes essa intolerância parte de nós mesmos, querendo impor as nossas transformações, goela abaixo, né? Daqueles que se relacionaram com a gente e que ainda não que ainda não tem esse entendimento, né? E cada um no seu momento. Então, muitas vezes isso quando é muito comum acontecer. Não, hoje eu estou entendendo e compreendendo isso. Então, eu não admito que aquele meu amigo, aquela pessoa ali não entenda isso. Eu já estou, né? E a gente quer impor, né? E aí a gente precisa ter tolerância, né? Principalmente com aqueles que ainda estão na fase da ignorância em relação a esse aspecto, né? Que nós já podemos ter melhorado, né? Isso aí generalizando, né? Falando de uma forma bem geral. Quem dera a gente já ter ficado melhor, né? Quem dera. Quem dera. Ó,
Quem, com os lábios, repete palavras de perdão de maneira constante, demonstra acalentar a volúpia da mágoa com que se acomoda, perdendo tempo. Então, aquilo que você... Ao pombolorento, né? Então, você fala que perdoou tantas vezes. Não, eu já esqueci, já perdoei. Essa repetição desnecessária é um indício de que você ainda tem aquela sensação de mágoa muito forte dentro de você. Porque quem realmente perdoou, esqueceu. Assim, não fica martelando o tempo todo. Até falei alguma coisa que não é bem o que eu queria dizer, Conrado, porque eu sempre falo assim, ó, esquecer, para mim, é amnésia. Tá? Então, você lembrar sem sofrimento. Então, existiu, perdoei significa que eu estava atrás, está no passado, e se eu me lembrar, não vou sofrer mais com aquilo. Agora, isso para mim é o perdão, né? Que tem algumas situações que eu já consegui perdoar, né? Então, eu me lembro, mas não me machuca mais. O que eu penso nessa frase é aquele que fica afirmando o tempo todo, não, mas aquela mágoa, não, que lá já passou. Eu acho que isso é um disfarce, né? Até para se enganar, na verdade. Porque quem perdoa nem lembra mais, passou, tá passado, né, Lu? Tá passado. Né? Não precisa ficar relembrando, porque nem vem mais à tona. Não vem. Então, precisa ter sentimento, verdade. Não adianta nada. E isso é um reflexo de hipocrisia, né? Ou de medo, né? De se colocar, né? Não se expor de afrontar determinada pessoa. Então, a gente precisa, sim, Lu, perdoar verdadeiramente, né? Porque senão, Lu, você vai estar criando um alto veneno, né? Vai estar lá se nutrindo, se alimentando desse ódio, dessa mágoa, e isso aí vai, em algum momento, refletir em dores, em doença. Isso que precisa ter compreensão, sempre é compreensão. Esse entendimento, esse capítulo do entendimento que nós estudamos já, a gente precisa ter esse olhar para as pessoas, né? Saber que somos diferentes, cada um está no seu momento. Aquilo que hoje eu já conquistei e outros não, né? Não necessariamente deveria ser assim para todos, porque outros já avançaram em outros aspectos, eu ainda não. Então, assim, essa tolerância tem que vir de todos os lados, tem que ser minha perante aqueles que se relacionam comigo e aqueles que se relacionam comigo perante eu, né, Lu? O tempo todo. Sim. É uma via de mão dupla, porque somos pessoas imperfeitas. Com certeza. É engraçado, é por isso que a tolerância está atrelado ao perdão. Você não consegue ser tolerante se você não busca a luz e esquece aquilo que passou, não é? Não se apega tanto àquilo, está atrelado a compreensão, o perdão, a ser tolerante ou não, não é? Muito bom, hein? Ó, Lu, e esse aspecto da intolerância, só lembrando que isso aí se estende além túmulo, né? Sim. Então, por exemplo, traços da nossa personalidade, né? Que de muito fanatismo, radicalismo, eles vão se estender, né, para as nossas experiências após o nosso desencarne. Então, como é assim, uma oportunidade da gente refletir como que será, né? Como que nós estamos hoje, né? Como é que vai ser depois que nós desencarnarmos? Será que nós vamos continuar perseguindo aqueles, né, que não concordam com a gente, né? E assim, isso leva, obviamente, a um sofrimento muito grande. E quem está sofrendo está onde, Lu? Está no umbral. Não é? Está compensando o sofrimento. Está no umbral. Então, se nós ainda somos intolerantes no nosso dia a dia, não se ilude, não. Nós estamos com o nosso tijolinho já construindo nossa casinha no umbral. Nossa, é verdade, né? Por isso que ele fala que a gente depois a gente comenta. Ó, perdoar é olvidar a sombra buscando a luz. Por isso que o Emmanuel faz essa cartilha para espíritos, encarnados ou desencarnados. Espírito, nós somos espíritos. Então a gente tem que pensar que nossa vida já começou faz tempo e não vai ter fim. Então é nela que a gente tem que se basear, né? Na infinitude da nossa vida. Ó, não é dobrar joelhos ou escalar galerias de superioridade mendaz. Mendaz é mentirosa.
tá? Então, escalar galerias de superioridade mentirosa, que não existe. Teatralizando os impulsos do coração, mas sim persistir no trabalho renovador, criando bem e harmonia, pelos quais aqueles que não nos entendam de pronto, nos observam com diversa interpretação, compreendendo-nos o idioma inarticulado do exemplo. Fala, olha, não adianta você ficar de joelho dizendo que está arrependido, que perdoou, ou então ele fala se colocar num pedestal, não. A única coisa que vai resolver, né, é nós continuarmos com a nossa melhoria, com o nosso trabalho de renovação, com a nossa nova postura, com o novo jeito de olhar e encarar cada situação adversa que nós vamos vivenciar, de modo que esse nosso exemplo sirva e as pessoas nos sigam através daquilo que nós estamos fazendo. Eles vão entender o comportamento diferenciado e pode ser que através de ele fala uma interpretação diversa, ou seja, entendam de uma outra forma, né? E acabem por seguir o nosso exemplo. Eu falo, olha lá, né? Não é para fazer nada do contrário, seja um exemplo, trabalhem o seu aprimoramento. Se as pessoas não são tolerantes, seja você o tolerante. Se as pessoas não compreendem, seja você a pessoa que compreende. Não adianta nada você fingir que perdoou, né? Ou mesmo se tentar se enganar, se auto-enganar, né? Que perdoou. Por isso que é importante que nós identifiquemos os nossos sentimentos, Lu. E a gente, dentro lá da escola de aprendiz do Evangelho, nós temos o nosso caderninho, as nossas ferramentas lá para a gente poder identificar esses sentimentos, Lu. Porque como que eu vou mudar um comportamento? Como que eu vou deixar, né, de ter mágoa? Se eu não identifico que eu tenho essa mágoa, se eu me engano, né, eu finjo a mim mesmo que eu não tenho mágoa, sendo que o meu coração está transbordando e irradiando mágoa para quanto é lado, né? Então, eu preciso exercitar, como a gente sempre fala, o autoconhecimento, fazer as nossas meditações diárias. Alguma coisa está te incomodando muito, está com mágoa no coração, se acalma. Medita sobre isso, tenta entender, né, da onde está vindo isso, por que você está sentindo isso, né? Tenta se compreendê-lo, aí identifica e perceba em você, né, para que você possa, de uma forma madura, consciente, mudar esses padrões de comportamento. Ninguém vai passar a ser tolerante de uma hora para outra. Não tem mágica, né, Lu? É um exercício de compreensão, um exercício diário, né? Então, por isso que a gente bate sempre na tecla do autoconhecimento e da reforma interior, né? A importância disso no nosso dia a dia. É o que ele vem nos falando o tempo todo aqui, né? Aí, nesse parágrafo penúltimo aqui, ele vai dar um exemplo maravilhoso do que é tolerância. Ele vem e fala, ó, tolerância é isso aí, ó. Não é o que vocês estão pensando, não. Tolerância é isso, olha. Oferece-nos o Cristo o modelo da tolerância ideal. Quem dera a gente chegar perto disso, Conrado. Quem dera chegar perto, ó. Em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados. Longe de reportar-se a deserção de Pedro ou a fraqueza de Judas, porque se a gente recordar, né, Pedro negou Jesus. Primeiro diz que estaria com ele para sempre, né? Onde ele estivesse. Sim. E aí negou 3 vezes que o conhecia. Judas o entrega, né? Então, 2 traições que ele nem enxergou como traição, simplesmente avaliou que era o grau evolutivo deles, não é? Ó, longe de reportar-se a deserção de Paulo ou a fraqueza de Judas, para dizer com a boca que os desculpava, nem falou. Refere-se... Nem é importante para ele, Lu. Isso, não era nem importante. Nem importante, porque a gente quer falar, né? Não, eu te perdoo. Não, ele nem abriu a boca. Sim. Refere-se ao serviço da redenção,
induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. Ele ofereceu um trabalho para eles, não é? E um trabalho para levar a palavra dele. Então, ele mais do que desculpava, mais do que perdoava, ele compreendeu que era o grau evolutivo deles e era com eles que ele podia contar. E nem abriu a boca para falar que estava perdoando. E, novamente, Emmanuel, finalizando, né, os capítulos, né, se referindo a Jesus, né, o nosso modelo, né, que nós temos aí à disposição e que nós ainda não seguimos, né, estamos ainda tentando. É um modelo que a gente tem, né, nossa referência, nosso grande mestre em tudo que ele fez, em tudo que ele exemplificou, que ele nos ensinou, né, Lu? Quem dera a gente fosse 1 milímetro, um fiozinho de cabelo, né, do que Jesus foi, demonstrou e representou para a gente. Mas nós não desistimos, né, Conrado? Nós somos brasileiros insistentes, né? A gente não fala sempre isso. Nós não desistimos, nós vamos chegar pelo menos perto. É o destino de todos nós, Lu. Sim. O destino de todos nós. Nós vamos nos tornar perfeitos. Uma trajetória ainda assim, incalculável, né, de distância. Mas é esse o destino de todos os seres. Graças a Deus, acho que nós encontramos o caminho. A gente tem que perseverar nele. Ó. Tolerar é refletir o entendimento fraterno. Refletir. Nós temos que entender o outro como irmão. Nós temos que, onde nós estivermos, vai refletir isso. A nossa imagem será isso. E o perdão será sempre profilaxia segura. Esse é o tratamento. Fala, olha, sejam tolerantes como irmãos. Olhe, fraterno, irmão. E o perdão será sempre o seu medicamento seguro, garantindo onde estiver. Aqui esse onde estiver, encarnado, desencarnado, né? Saúde e paz, renovação e segurança. Esse é o nosso remédio. Você viu que o remédio, a base do remédio é o perdão, não é? Exatamente, Lu. Base do remédio. É o que nós devemos colocar em prática no nosso dia, né, Lu? Perdoar mais. Quer ter qualidade de vida? Perdoe. Seja tolerante, né? Fazendo isso, você vai ter saúde e paz. E paz. Tudo que nós queremos, né? Tudo que nós, como seres humanos, né, desejamos e almejamos. Aquela paz interior, né? Sensação de renovação e de segurança. Então, a gente precisa exercitar o perdão para que nós sejamos mesmo mais saudáveis, né? Que a gente reflita, né, o bem, reflita amor, né? E a gente possa ajudar mais, né? Ao invés de sermos toda hora ajudados, né, Lu? Toda hora os nossos mentores vêm socorrer a gente. Socorrer um menino que não está bem de novo. Tropeçou. Né? Para que a gente passe a ser luz também, né, Lu? Né? A gente irradiar luz própria e não buscando a luz dos outros, né? Isso. Ter a nossa para irradiar, né? Eu fecho esse capítulo assim no meu pensamento que Emmanuel, com ele, quis nos mostrar que nós estamos em diferentes graus evolutivos. E que aquele que está mais consciente, aquele que está mais esclarecido, deverá ser tolerante com aquele que ainda não conseguiu entender. E que o perdão é a chave para conseguirmos ser tolerantes. E ele traz como modelo para nós o próprio Cristo e a natureza, né? Onde Deus demonstra o quanto é tolerante com toda a sua criação, conosco, né? Foi essa... assim, a mensagem que ficou para mim deste capítulo, Conrado. Perfeito, Lu. Vamos fechar assim. E para você, quer fechar com alguma coisa? Não? Tá ótimo. Eita Deus, fechamos com chave de ouro. Vamos fechar, né? E o próximo nosso vai ser maravilhoso, que o próximo capítulo é oração. É só. Oração, né? Quer dizer, olha como é a sequência do Emmanuel, né, Conrado, para nós. Olha lá, sim, oração. Sempre muito inteligente, né? Sempre muito. Conrado, nós vamos
encerrando, né, agradecendo, dizendo que é sempre muito prazeroso, né, nosso estudo. Né, são 25 encontros que foram maravilhosos, né, 26, né, porque nós fizemos o prefácio. Então, agradecendo a espiritualidade superior, agradecendo os nossos mentores, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui neste momento, aprendendo, com a graça de Deus, podendo compartilhar com outras pessoas, com outros corações, essas nossas reflexões. Agradecemos ao Pai e rogamos ao Mestre, nosso amado Mestre Jesus, que permaneça nos fortalecendo e nos amparando, para que possamos continuar com esse trabalho que iniciamos com muito amor e carinho. Que o Mestre nos envolva e nos guarde na sua paz. Que assim seja. Graças a Deus. Conrado, um grande abraço e até mais. Um abraço. Até o próximo. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, Lu.